Já as crianças estão indo para o cultinho. Está lá aprendendo da palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, suas Bíblias. Na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 7. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 7. Glória a Deus. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Essa carta do apóstolo João escreveu para as igrejas da Ásia, coisa que sempre que Deus tem dado a oportunidade de a gente estar meditando na palavra, tem trazido para que a gente possa conversar e falarmos um pouco desse amor, dessa presença, tão marcante que Jesus utilizou o apóstolo João para trazer a sua igreja. Ali na Ásia, eles estavam vivendo momentos muito difíceis, com muitas perseguições, surgimento de falsas doutrinas. E aqui o apóstolo João já estava também no final da sua caminhada, e ele estava passando alguns ensinamentos para falar à sua igreja. E nessa carta de João, a gente já viu como ele tratou a questão do pecado, como Deus perdoou os nossos pecados, e como nós temos a certeza e a convicção de que Cristo é o nosso advogado, aquele que ministra, aquele que intercede por nós, que nos faz entrarmos cada vez mais na presença do Senhor. E nessa noite eu gostaria que nós pudéssemos meditar um pouco acerca desse amor fraternal, ao qual o apóstolo João ele relata aqui nesse pequeno trecho da sua carta. Um amor que transformou aqueles irmãos que mesmo em meio a perseguições, mas eram exortados agora pelo apóstolo a não olhar a perseguição e nem quem era o seu perseguidor, mas era chamado para amar. E hoje a igreja ela é muito atacada, hoje a igreja ela vive também muitas circunstâncias. Hoje, nessa época contemporânea que a gente vive, nós mesmos já não temos o mesmo amor, nós já enfrentamos algumas batalhas, e a sociedade hoje ela é muito individualista, ela é muito egoísta, ela olha apenas para si próprio, ela quer fazer apenas ela dar para receber em troca. E hoje nós como igreja somos exortados a amarmos, a não sermos igual ao mundo, porque o apóstolo Paulo lá em Romanos nos fala que nós devemos transformar a nossa mente e não caminhar conforme o mundo, mas o Senhor tem nos chamado para vivermos uma nova etapa, e essa etapa é a etapa do amor, porque a palavra do Senhor nos diz que nós seremos conhecidos por amarmos. A palavra de Deus não fala que a gente é conhecido porque coloca uma Bíblia debaixo do braço, nem porque vem à igreja, mas nós somos conhecidos porque amamos. Eu gostaria de exortar a igreja para essa etapa, para que nós pudéssemos aqui nesse pequeno texto meditarmos juntos naquilo que podemos melhorar, para sermos expressão desse amor de Deus na vida do próximo, na vida daquele que necessita da graça de Deus e da presença do Senhor Jesus. Cristo sempre nos ensinou durante o seu momento aqui, físico, aqui na terra,
e continua nos ensinando também na sua presença espiritual aqui dentro das nossas vidas, junto com seus discípulos, como também Ele sempre nos deixou exemplos que continuamente o amor é reaplicado em nossas vidas, em nossos atos, em nossas ações, e que a fonte provém dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. E quando esse amor ele é formado no nosso interior, ele é formado na nossa vida, nós passamos a falar como o salmista fala: quanto amo a sua lei e nela medito de dia e de noite, porque a lei do Senhor é o lavar regenerador da nossa alma e nos faz entender e compreender a bondade do Senhor. Então a gente observa, amados irmãos, aqui nos versículos 7 em diante, falando que nós devemos andar segundo os seus mandamentos. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. João aqui, amados irmãos, não está pretendendo dar aos leitores a impressão do que ele acha da vida deles, da vida pessoal deles. Se eles estão em trevas ou se eles estão na luz. João não está querendo chamar a atenção para esse momento, nem para estar colocando o dedo na ferida de alguém. Mas João está chamando a igreja para refletir quais as suas ações o que está motivando a igreja para fazer a sua ação. Quando você está amando uma pessoa, qual é a sua motivação? É uma motivação de receber algo em troca, ou você a ama porque Deus assim colocou diante de ti para amar? O que é que realmente tem te motivado? E essa é uma pergunta que sempre ela está nos nossos corações. Essa pergunta ela foi feita durante o meu concílio lá em Salvador, quando me perguntaram, disseram assim: você ama pessoas? E aquilo ali foi meio intrigante para mim, porque era natural eu responder que sim. Mas ela era mais profunda do que um simplesmente sim. O que é que de fato nós amamos? E nós, como igreja do Senhor, o que de fato nós temos feito com esse amor tão grande que um dia veio sobre nós? E por isso nós estamos hoje aqui. Se hoje nós estamos aqui, amados irmãos, é pelo fruto do amor. Do amor de um Deus que se derramou por nós. Do amor de um Deus que criou o homem. Do amor de um Deus que deu tudo para o homem. Do amor de Deus que viu esse homem negá-lo, que viu esse homem caminhar por outros caminhos, mas mesmo assim esse Deus maravilhoso veio, mandou o seu Filho, para que na cruz ele mostrasse ao mundo o verdadeiro valor desse amor. E hoje, se eu e você estamos aqui, hoje se eu e você podemos glorificar, adorar e exaltar esse Deus, é porque esse Deus derramou esse amor para nós. Nós que éramos inimigos dele, hoje somos amigos do Senhor. Nós que antes não queríamos conversa com Deus, hoje estamos aqui para louvar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele nos amou. Essa é a essência, amados irmãos, que deve haver na vida da igreja. A igreja ela não pode ser indiferente. Ela não pode ser indiferente ao mendigo, ela não pode ser indiferente ao rico, ela não pode ser indiferente a nenhuma classe de pessoas, mas ela deve amar e deve tratar da mesma forma. Mas ela deve amar de uma forma muito mais marcante do que temos marcado até hoje. Porque nós somos desafiados para amar. E como diz a palavra do Senhor aqui no verso 8, diz que as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, ou seja, a presença de Deus já brilha em nós. A palavra do Senhor nos fala sempre que quando a gente lê questão de trevas, é pecado ou é um ser humano que está afastado de Deus. E luz sempre está trazendo a memória da presença de Deus, da clareza de Deus. Então, quando a gente lê esse versículo, amados irmãos, que nos exorta a amar ao próximo, que nos exorta a amar de uma forma marcante, nós vemos aqui nesse texto dizendo que a luz já vai dissipando, ou seja, esse amor ele deve aumentar cada vez mais. E aí é onde está o desafio da igreja, é de ir em contramão a esse sistema, a um sistema egoísta, a um sistema individualista, mas hoje nós somos exortados a irmos de contrário a eles.
a fazermos um caminho totalmente diferente desse, a fazermos o caminho do amor. Ao levarmos a mensagem desse amor, aonde quer que estejamos, seja na escola, seja no trabalho, seja na nossa casa e aqui na igreja, em todo tempo amar ao próximo e estabelecer nele a graça e o conhecimento da bondade do nosso Deus. Amados, em 1 João capítulo 1, no primeiro versículo, o apóstolo João diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Amados, eu e você devemos amar, porque um dia o Senhor esteve presente conosco. Eu e você devemos amar, porque um dia nós sentimos a presença desse Deus que nos ama, mesmo em meio às nossas diferenças, mesmo em meio às nossas imperfeições, mas Ele olhou para nós com um olhar de amor, um olhar de brandura, que acalenta o nosso coração e nos traz o entendimento da sua graça, da sua bondade, da sua majestade. E esse poder de amor do Senhor é que modifica o nosso coração. E as coisas antigas ficam para trás. E nós partimos para o novo de Deus. E nós não mais nos comparamos aos ensinamentos que tínhamos outrora deste mundo, mas hoje olhamos com ternura para o próximo, porque nós somos chamados e desafiados para amá-lo, para compreender da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Amados, o verbo de Deus, o verbo que dá vida e que é a fonte desse amor verdadeiro, através de nós somos chamados para termos essa demonstração desse amor aonde quer que estejamos. No Evangelho de João, no capítulo 15, verso 13 e 14, ele nos diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Amados irmãos, se nós somos do Senhor, nós devemos amar. Não há cristão que não possa amar. Todo cristão ele é desafiado para amar. E a igreja hoje está sendo desafiada para amar. A igreja hoje está sendo desafiada para ter empatia com o próximo. A igreja hoje está sendo desafiada para amar o perdido, para amar aquele que está jogado nas calçadas, para amar aquele que está à margem da sociedade, para amar aquele que está cometendo pecado e que a passos largos está caminhando para a morte eterna. Mas Deus nos deu vida eterna para que nós amemos essas pessoas e sejamos o canal de Deus na vida delas. Deus tem chamado a igreja, amados irmãos, não apenas para se reunir, mas Deus tem chamado a igreja para ir ao campo de batalha e levar a mensagem de arrependimento, e levar a mensagem que transforma, e levar a mensagem que renova, e levar a mensagem que traz vida, e vida em abundante. Porque um dia eu e você recebemos essa mensagem, mensagem que inundou o nosso coração, e nós não éramos mais do passado, mas somos do presente. E hoje podemos partir em paz, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E hoje Ele diz: faça o que eu mando. Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Busca ao Senhor a tempo e a fora de tempo. Outro texto que me chamou a atenção nesse momento, eu gostaria de chamar a compreensão dele. Está no verso 8, quando ele fala aquele trecho: porque as trevas se vão dissipando. Amados irmãos, as trevas vai dissipando aonde a presença de Deus está. Aonde Deus coloca a mão, tudo é diferente. A partir do momento que você ouviu do Senhor, você não é mais a mesma pessoa. Busque na sua memória. Se a partir do momento quando você escutou uma canção que tocou o seu coração, ou leu a palavra, ou escutou uma ministração da palavra de Deus, você não é mais o mesmo. Aí você é transformado. Porque a partir daquele momento a semente do Senhor foi plantada em teu coração. E no tempo certo ela germinou. E no tempo certo ela floresceu.
E no tempo certo ela está dando frutos. E é fruto de vida. E esse é o intento, amados irmãos, que deve estar no meu e no seu coração. Ao anunciarmos a palavra de Deus. Ao anunciarmos esse amor que um dia nos conquistou. Ao anunciarmos essa mensagem que transforma a nossa vida. Deus nos chama a essa realidade. A realidade do amor. Amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amados. Respeitar ao próximo como nós gostaríamos de sermos respeitados. Entender a diferença do próximo como nós gostaríamos que o povo entendesse a nossa diferença. Essa é uma realidade. Amados, você que é do Senhor, aquele que te afronta, não é a pessoa que está te afrontando, mas é o inimigo que a está usando para te afrontar. Não tenha ódio nem raiva das pessoas, mas tenha amor. Trate com amor aquele que te fere. Ofereça outra face. E dessa forma, o mal vai dissipando, as trevas vai dissipando, e a presença de Deus, o brilhar de Deus, a ação do Senhor vai transformar a sua vida, vai transformar a vida do próximo, e nós veremos uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja que ama, uma igreja que impacta a sociedade, uma igreja que transforma a sociedade, porque o amor de Deus flui dela, flui da minha vida e da sua vida. Flui numa realidade de transformação. Esse é um amor ao qual o apóstolo João está falando nesse texto. O amor que vai afastando a presença do mal na vida das pessoas. E a essência de Jesus vai sendo germinada na vida delas. E em breve elas estarão louvando, exaltando e glorificando ao Senhor conosco, porque Ele nos ama. Amados irmãos, aonde a palavra de Deus faz morada, o homem nunca mais ele é o mesmo. Compreenda isso. Em Malaquias 4, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Você já viu? Quando o bezerro ele é solto, no meio do campo, como ele sai pulando, correndo, de alegria. Assim somos nós, irmãos. Quando somos libertos do poder do pecado. Saímos soltos. Não perdemos a oportunidade de falar do amor de Deus. E Deus está chamando a igreja hoje a voltar ao primeiro amor. A entender ao primeiro amor. A entender e compreender o quanto é necessário expressar com a sua vida, expressar com as palavras, expressar com as suas ações esse amor de Deus. Com alegria, testemunhar de um Deus que transforma, de um Deus que renova, de um Deus que apacenta o nosso coração e nos faz sermos cheios da sua graça, do seu amor, das suas misericórdias. Deus tem chamado a sua igreja hoje, a igreja aqui em Caicó, a igreja do Brasil a amar. Porque as trevas vão se dissipar, porque a presença do Senhor está marcante em nossas vidas. E por isso nós devemos sempre louvar, exaltar e glorificar. Nós, como igreja do Senhor, não podemos estarmos pensando com esse pensamento contemporâneo de indiferença, de egoísmo, de individualismo, de narcisismo, de tantos ismos que temos visto. Isso é passado. Isso não deve prosperar nem na minha vida, nem na sua vida. O que deve prosperar hoje é a presença de Deus em nós. Ao olharmos no espelho, devemos olhar a presença de um Deus maravilhoso, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos capacita a sermos diferentes, a fazermos a sua vontade, a fazermos o seu querer, a fazermos o derramamento do teu Santo Espírito, aonde quer que estejamos, mas que sejamos luz em meio a tão trevas ao qual vivemos hoje. Amados, a presença de Cristo nos leva a saltarmos de uma alegria completa. Não uma alegria passageira, mas uma alegria que é eterna. Não uma alegria porque a gente recebeu um prêmio. Não uma alegria porque vemos alguém que a gente não via há bastante tempo e isso alegrou o nosso coração. Não, mas uma alegria que mesmo em meio à dor, nós temos a alegria do Senhor.
porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa direção. Esse é o sentimento que deve haver em nós. Mesmo em meio de tristeza, você olha assim e diz: eu estou em paz, porque aquele que começou a boa obra é aquele que irá terminar. E a minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. E a minha esperança está no Senhor, que transforma, renova e ministra em nossos corações a sua vontade. Amados, no verso 9 ao verso 11, a palavra nos fala de um amor, e que esse amor nos faz viver na luz. E se nessa luz não estamos vivendo, é porque ainda não conhecemos esse amor. Olha o que fala no texto do 9 ao verso 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu quero, amados irmãos, que você aprenda a amar, como eu estou aprendendo a amar. Porque no dia do Senhor eu quero te abraçar lá em cima. Eu quero te abraçar. Não é, pastor de Araújo? Que alegria, né? A gente chega lá e se encontrar. Chega a arrepiar. Porque é a presença de Deus na nossa vida. Deus tem chamado a sua igreja para amar, irmão. Ame. Não tenha medo de amar. Ame. Ame ao próximo. Deixa as picuinhas da terra na picuinha da terra. É terra, vai virar pó. Você foi chamado para a vida eterna. Você foi chamado para um patamar muito maior do que o mundo hoje vive. Você é chamado para amar e ser expressão de Deus onde quer que você esteja. Aprendamos, irmãos, a amar. Deixe as trevas fora. O Deus de luz está sobre a sua vida. E quer tirar todas as sombras. E quer expressar em você o amor. E quer expressar na sua vida a sua presença. Presença que muda. Presença que renova. A presença que restaura. Porque nós servimos a um Deus de amor. E não há maior amor do que aquele que nos alcançou. Pecadores, cabeça dura, teimosos, ranzinzas, egoístas, só olhava para si, só fazia algo para alguém para receber algo em troca. Mas Deus nos amou de uma forma tão pura que nos deu a vida eterna. Para que nós passemos a amar e a distribuir esse amor que um dia de graça veio até nós. Então você é chamado, igreja do Senhor, a amar. Ame. Ame o próximo. Aquele que te persegue, olhe com ternura para ele. Porque Deus tem algo novo para a vida dele. E Deus vai te usar para isso. Aquele que está jogado na sarjeta, que você olha e vê todo dia, e quebranta o seu coração, ame. Mostre a ele o evangelho do Senhor. Mostre a vida do Senhor. E Deus um dia vai fazer a obra. Porque aonde a semente da palavra está, aonde a oração entra, Deus faz mudança, irmãos. Deus muda. Mas isso tudo só acontece se nós passarmos a amar. E amar com todo o nosso coração. E amar com toda a nossa vida. E amar com todo o nosso quebrantamento. Para que a bondade e a grandeza do Senhor esteja perto de nós. Amados irmãos, há duas pessoas na Bíblia que nos trazem essas marcas do amor. E quando estava meditando nesse texto, essas pessoas vieram à minha mente. Primeiro é o carcereiro lá de Filipos. Estava o apóstolo Paulo e Silas lá presos, junto com outros presos.
e orando e louvando ao Senhor, de repente houve um grande terremoto. E aquele carcereiro chegou assustado, porque ele era responsável pelas vidas. E como se abriu todas as celas, ele sabia que mesmo com aquele terremoto, ele ia pagar com a própria vida dele. E ele, num ato de desespero, pegou a espada e queria se matar. E ouviu de Paulo uma voz que dizia assim: não faça mal a você mesmo, todos nós estamos aqui. E aquele homem ouviu do Evangelho e se converteu. E aquele que estava ali para vigiá-los, para às vezes até maltratá-los, recebeu essa mensagem de amor e passou a cuidar deles. Olha que o versículo, no capítulo 16 de Atos, verso 33, ele fez. Naquela mesma hora, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir foi ele batizado e todos os seus. Aquele homem que perseguiu Paulo e Silas estava lavando as suas feridas naquele momento. Aquele homem que perseguia estava tratando Paulo e Silas de uma forma diferente. Porque o evangelho transmitido por Paulo e Silas foi de amor e chegou àquele coração e transformou aquela vida e renovou aquela vida e fez com que aquela vida fosse diferente, porque o amor de Deus estava presente neles, porque a essência de Deus estava presente. E aquele que antes estava morto 2 vezes, morto espiritualmente, e que também iria ter a sua vida ceifada, agora ele estava vivo 2 vezes. Vivo porque não morreu fisicamente, mas vivo para a eternidade, porque o Senhor falou ao coração dele. E ele nos chama para isso, irmãos, para sairmos aí pelo mundo testemunhando desse amor e dessa graça de Deus. Outra situação também na Bíblia que fala muito ao nosso coração acerca desse amor é o bom samaritano. Havia um homem que saiu pelo caminho e aquele homem foi apanhado pelos ladrões. E ali ele foi roubado, bateram nele e deixaram quase que morto. E passou um sacerdote ao seu lado e olhou de lado e não fez nada. Passou um levita e também não fez nada. Mas passou um samaritano e cuidou daquele homem. E amou aquele homem. E o samaritano não era ninguém. Era alguém desprezado pelos judeus naquela época. Mas esse samaritano amou. Esse samaritano, como diz aqui no texto, no verso 33 e 34 de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz assim: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Usou das suas próprias forças, usou dos seus próprios mantimentos e tratou daquele homem. Isso me leva, amados irmãos, a pensar qual a forma que eu tenho tratado aqueles que estão ao meu derredor. Qual a forma eu tenho tratado aqueles que estão machucados pela sociedade, machucados muitas vezes até mesmo pela igreja. De que forma nós temos tratado? De que forma nós temos levado essa mensagem de amor? De que forma nós temos colocado nos nossos próprios lombos essa pessoa e levá-lo ao evangelho do amor e da presença de Deus? Deus tem chamado a igreja do Senhor a ir pelo mundo e a pregar o evangelho. Você é chamado por Deus para anunciar esse evangelho. Você é chamado por Deus para anunciar esse amor. Não fuja. Não seja como levita, mas seja como o bom samaritano. Ame. Fale do evangelho a tempo e a fora de tempo. Não se esquive de falar aquilo de tão valioso o Senhor colocou na sua mão. Porque se você ama,
você está no meio da luz. E você ama o próximo. Mas se você não ama, você está em meio às trevas. E densas trevas estão sobre ti. Portanto, irmãos, busquemos no Senhor. Você vai me dizer, pastor, é difícil amar fulana, amar cicrana. Eu sei que é difícil. Mas alguém um dia amou você, que também era uma pessoa difícil. Então busca ao Senhor, irmãos. Busca ao Senhor. Peça ao Senhor. Se coloca diante do Senhor. Porque a grandeza e a ação do Senhor sobre a sua vida irá fazer cada vez mais diante de ti rios de água viva. Gostaria de deixar 3 perguntas para que você respondesse no seu próprio coração, ou você pudesse meditar e pedir a Deus a verdadeira direção. Primeira, qual é o seu verdadeiro sentimento para com o próximo? Qual o seu verdadeiro sentimento com aquele que está jogado nos prazeres desse mundo? Quantas vezes você está disposto ou disposta a caminhar com essa pessoa? Para que até o Evangelho seja nascido nela. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quantas vezes? E a terceira, eu tenho sido luz aonde estou? Eu tenho transmitido a luz de Deus? Ou eu tenho transmitido outra luz? Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Porque só Ele, para falar comigo e falar com você. E mostrarmos o caminho da graça e da presença do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha do seu amor e da sua presença cada vez mais.